Deputado, correu o debate. Como é que tem sido a relação com o veneziano lá em Campina Grande agora quando ele vem compor a base de apoio a Pedro nesse segundo turno? Olha, não vou mentir, eu não tive com o veneziano, quem conversou com ele foi Pedro, e a gente tem que compreender que a minha eleição, ela é uma eleição de primeiro turno, e Deus abençoou, a Paraíba e Campina Grande me deu uma consagradora vitória, uma maioria assim super expressiva, só gratidão a Deus, não posso reclamar de absolutamente nada a não ser agradecer e compreender que naturalmente Pedro tem que fazer os movimentos para ganhar as eleições, e um dos movimentos era exatamente atrair aqueles que concorreram com ele no primeiro turno. E aí ele conseguiu o apoio do veneziano, e a gente tem que compreender isso, na lógica de buscar ganhar as eleições. Primeiro ganha, depois governa, mas só se ganha com soma, e toda soma é importante, e a soma do veneziano foi importante na eleição de Pedro. Então eu tenho serenidade nisso. Não sou eu que sou candidato a governador. Se eu fosse candidato a governador, eu poderia talvez apresentar um argumento muito meu, ou talvez até algum ingrediente de dificuldade. Mas não sou eu o candidato. E aí eu que vou colocar obstáculo ou dificuldade na eleição de Pedro. Pelo contrário, eu disse previamente, já na segunda-feira, dia 3 de outubro, ao próprio Cássio, que qualquer soma que fosse importante não precisava nem me consultar sobre alguma eventual divergência política localizada. Então é compreender a lógica e torcer para que a Paraíba possa escolher Pedro, que é o que melhor representa para exatamente conduzir os destinos desse estado. Pela questão local de Campina Grande, sendo o senhor candidato ao governo, o senhor teria aceitado o apoio do veneziano? Como é? Não entendi. Pela questão local, pelos embates vividos em Campina Grande, sendo o senhor candidato ao governo no lugar de Pedro, teria aceitado a parceria com o Vené? Olha, deixa eu explicar. Isso é uma coisa muito difícil de explicar, porque eu não sou candidato. Eu já deixei de ser candidato. Agora eu tenho que explicar se eu fosse candidato. Não, vamos deixar para daqui a 4 anos, se eu for candidato, aí eu respondo a sua pergunta. E agora não adianta eu me antecipar, porque assim, seria até deselegante de minha parte, se eu não estou fazendo parte do processo, a não ser como colaborador no segundo turno das eleições, ficar colocando facilidade ou dificuldade. Eu torço pela eleição de Pedro em qualquer circunstância, tenho convicção de que é o melhor para a Paraíba, e nesse aspecto, nessa premissa, pode ser quem quer que seja, quem apoiar Pedro, estou junto com ele, e com fé em Deus, se a população refletir, pensar direitinho, a gente vai ter Pedro governador da Paraíba para poder a gente permitir que a gente possa estabelecer parcerias, deputado federal Romero Rodrigues, Pedro governador com todo o estado, e também naturalmente reinserir a cidade de Campina, que está há 12 anos sem um só convênio sequer firmado com o governo do estado. Nem no São João a gente tem convênio. Então isso é inadmissível, tem que botar um tempo pelo menos onde a gente possa ter um olhar para os 223 municípios paraibanos, nem preferência nem exclusão. Agora, exclusão, nós não vamos aceitar, por isso estamos com Pedro governador. Só para concluir, o senhor acredita que essa parceria Vené-Pedro chega a 2024? Não sei, eu não tenho a menor lógica, eu não conversei nem com Pedro sobre esse aspecto, nem com o veneziano, porque eu não vou colocar biquinho nem dificuldade. Quando a gente quer, a gente tem que esquecer alguma eventual pontual dificuldade, porque a gente tem que compreender, isso é a minha visão, que o Estado, né, eu estou falando um todo, é mais importante que um ponto localizado. A gente tem que inserir Campina, claro, mas a gente tem que compreender a visão macro, e a visão macro é Pedro governador. Obrigado.